Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está chegando aqui no canal do YouTube. E hoje nós daremos sequência à nossa nova série aqui do canal. A gente teve o nosso primeiro vídeo na semana passada e hoje a gente vai ter o nosso segundo vídeo da nossa nova série Psicóloga Cancelada. Eu tenho acompanhado o sucesso, os comentários de vocês da nossa série. Eu estou muito feliz com o retorno que vocês têm dado, com os feedbacks de vocês. Muito obrigada. Como eu sempre digo, né? Eu já sou cancelada mesmo, então tem coisas que ninguém fala. Então eu venho aqui, me sinto na obrigação de vir aqui conversar com vocês, ensinar vocês, tá? Nessa troca, nesse bate-papo que tem sido essa série Psicóloga Cancelada. E a gente vai vencer esse cancelamento juntos, meus amores. E o título, né, da live de hoje, a questão que a gente vai responder aqui nessa live de hoje é: terapia é para sempre, né? O meu paciente, ele pode fazer terapia para sempre? Eu posso manter o meu paciente em psicoterapia o tempo que ele quiser, né? Então, a gente vai responder algumas questões que são frequentes, né? Que são dúvidas frequentes de vocês, são perguntas que eu recebo sempre. E então a gente vai sanar essas dúvidas hoje, a gente vai resolver essas questões hoje, ok? Aquele meu momento youtuber rapidinho, né? Eu vou pedir para vocês comentarem, curtirem, compartilharem esse vídeo com os amigos. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Comente aqui também com temas, com sugestões, com coisas que você gostaria de ver aqui nesse canal. Esse canal é feito para vocês, né? Então eu quero que seja de fato um espaço onde vocês possam aproveitar. Ah, parece bobagem esse pedido, né? De pedir para você se inscrever no canal, para você curtir, para você comentar, para você compartilhar com os amigos. Mas essa é a forma que eu tenho de saber que esse conteúdo está sendo útil para vocês, para que eu continue fazendo esse conteúdo de forma totalmente gratuita aqui todas as semanas, tá bom? Então eu agradeço muito se você puder me dar 2 minutinhos do seu tempo se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando e comentando aqui, tá bom? Sigam me ajudando aí para que eu possa fazer novos projetos e novas séries sempre juntos aqui nesse canal, ok? Bom, então vamos conversar um pouco, né, sobre esse tema de hoje, que é a questão da alta da terapia, tá? Quando é que a gente pode dar alta para o paciente? Se a gente pode, né, dar alta para o paciente? Quais são as situações onde um paciente passa mais tempo dentro de um processo de psicoterapia? Enfim, tem muitas questões aí, muitas dúvidas, né, em relação a esse tema. Então, hoje a gente vai esclarecer, ok? Vamos começar do básico, tá? Entendendo o que é que a literatura diz sobre esse processo de alta. E aqui eu vou focar, né, nas psicoterapias baseadas em evidência, tá? Então, o que eu vou falar aqui, né, sobre a literatura, eu estou me referindo à literatura científica, artigos, livros, enfim, né? Questões relacionadas aí as abordagens que estão dentro do escopo que a gente chama baseado em evidência, ok? Então é importante a gente situar, né, de que lugar eu estou falando sobre isso para que vocês possam entender. Quando nós estamos falando, né, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens que está aí dentro do escopo, né, das abordagens baseadas em evidência, nós estamos falando, né, de um processo de psicoterapia cujo objetivo principal, né, existem outros, mas vou focar aqui na questão da alta, ok? O objetivo principal da terapia cognitivo-comportamental é o quê? É tornar o paciente o seu próprio terapeuta. Então, o objetivo da terapia cognitivo-comportamental é fazer com que o paciente tenha ferramentas e instrumentos para que ele possa seguir sozinho, fazendo um processo chamado de autoterapia, né? Ou seja, sendo o seu próprio terapeuta. De que forma esse processo se dá? Esse processo se dá através do aprendizado, né, de técnicas como, por exemplo, autorregulação, registro de pensamentos, identificação das emoções, né, que vai acontecer pelo processo de psicoeducação, uma série de técnicas, né, um instrumental
que vai ser passado para o paciente, né, a respeito do seu problema, do seu transtorno, da sua questão específica, para que a partir dali ele possa lidar com aquelas questões. Isso significa, né, que o problema do paciente vai desaparecer? Não. Se a gente pegar como exemplo, né, uma questão muito básica, uma questão que aparece com muita frequência nos consultórios, ansiedade, tá? Todos nós, de alguma maneira, convivemos com algum grau de ansiedade, tá? Então, tem algumas pessoas que têm, né, uma ansiedade basal ali, mas, né, pouca, enfim, uma ansiedade realmente só em momentos onde é esperado que se tenha ansiedade, né, numa apresentação, numa atividade em público, num encontro, né, de paquera, num dating, enfim. Nesses momentos é esperado que a pessoa tenha ansiedade, mas no restante da vida, do dia a dia da pessoa, a pessoa tem, assim, um grau basal de ansiedade, ok? Pronto. Aí tem outras pessoas que vão subindo nessa escala até chegar numa pessoa que tem um quadro mesmo de um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, tá? Ou uma pessoa que tem crises de pânico, por exemplo, ok? Pronto. Essa pessoa que tem um TAG, né, um transtorno de ansiedade generalizada ou uma crise de pânico, ela vai deixar de ter ansiedade generalizada e crise de pânico? Sim, ela vai controlar isso de alguma forma, né? Ela não vai ter aqueles pensamentos o tempo todo que incomodam, que atrapalham a vida dela. Ela também não vai ter mais crises de pânico, mas a ansiedade, ela é necessária para a vida e ela vai continuar existindo, né? E de que forma uma pessoa mais ansiosa, que não chega a ter TAG, que não chega a ter síndrome, a ter transtorno do pânico, de que forma essa pessoa vai lidar com a ansiedade? Com técnicas, né? Por exemplo, respiração diafragmática, tá? Registrando seus pensamentos e fazendo uma reestruturação desses pensamentos, né? Por pensamentos mais funcionais, enfim, todo esse processo. Pronto. Aprendido isso, a pessoa não precisa de um profissional ali para guiar isso. Por quê? Porque ela já aprendeu. Então, a partir dali, ela pode seguir fazendo sozinha, tá? Então, esse é o objetivo da TCC. Dei essa introdução toda, né? Esse exemplo todo para você entender. Meu paciente chega com crises de ansiedade, com crises de pânico. Eu controlei as crises de ansiedade, as crises de pânico. Ensinei um instrumental técnico para ele, né? Trabalhamos prevenção de recaída, preparação para alta. A partir daí, ele se torna o próprio terapeuta dele e ele pode seguir, né? Fazendo aquelas técnicas e fazendo, né, uso daquele instrumental que ele aprendeu no processo de terapia para seguir sozinho, tá? Então, ele não vai precisar do terapeuta para sempre, porque ele vai aprender a fazer e a partir dali ele vai fazer sozinho, ok? Muito bem, entendido isso, né? Entendido que o objetivo, tá, da terapia cognitivo-comportamental é transformar o paciente no seu próprio terapeuta, existem outras abordagens cujo objetivo não é esse, tá? Por exemplo, a psicanálise, né, abordagens fenomenológicas, humanistas, enfim, abordagens que estão fora aí desse escopo, né, do que a gente chama hoje psicologia baseada em evidências, onde a gente tem a análise do comportamento e a TCC, as TCCs, né, porque são várias, enfim, basicamente, ok? Maravilha. Aí você vai me dizer, por exemplo, mas Fernanda, e as abordagens, né, que têm como objetivo o autoconhecimento? Vamos lá. Eu gosto muito de uma frase do Skinner que ele fala o seguinte: o autoconhecimento ele não deve ser objetivo em si de nenhuma psicoterapia, porque o autoconhecimento ele já é implícito a qualquer tipo de psicoterapia. Então, não importa qual psicoterapia você vai fazer, obviamente você vai se conhecer melhor, o que quer que isso signifique, né? Porque autoconhecimento é um termo hipergenérico, o que significa mesmo na prática que você se conhece, né? Aí a gente teria definições diferentes partindo de referenciais teóricos diferentes. Se eu partir do referencial teórico da TCC, por exemplo, a gente vai dizer que você se conhecer é você entender os seus pensamentos, as suas emoções, os seus comportamentos, as suas crenças nucleares, como tudo isso, né, interage dentro ali do que a gente chama de modelo cognitivo. A partir daí, então, quando você compreende tudo isso, então a gente pode dizer dentro da TCC que você tem um autoconhecimento. Então, você vai ter autoconhecimento com a TCC? Óbvio, evidente que você vai ter autoconhecimento com a TCC, né?
E você pode dizer que também, a partir da psicanálise, você vai conhecer o seu inconsciente e você também vai ter autoconhecimento. Então, independente da abordagem psicoterápica que você faça, o autoconhecimento, ele é inerente, né? Você vai se conhecer melhor de alguma maneira. Agora, eu concordo plenamente com Skinner. Esse não deve ser o objetivo em si. Por quê? Porque é vago, porque é amplo. O que é se autoconhecer? Isso dá margem, por exemplo, para a pessoa passar a vida em terapia, né? Eu conheço, você deve conhecer pessoas também que estão há 10, 15, 20 anos fazendo análise, por exemplo, né? Então, assim, qual que é o objetivo dessa psicoterapia há 20 anos, né? A gente precisa ter um objetivo, a gente precisa ter um meio, né? Um início, um meio e um fim. Então, o autoconhecimento, ele é indefinido, você passa a vida toda para se autoconhecer? Na minha concepção, isso faz pouco sentido, né? Você precisa passar 20 anos para se autoconhecer? E o que é exatamente essa definição de autoconhecimento que está se buscando, tá? Então, deixo aí a reflexão, não tem uma resposta. Eu consigo responder o que é autoconhecimento dentro da terapia cognitiva, né? Mas esse conceito genérico e quase senso comum, né? Poderia dizer que é senso comum, mas tô tentando pegar leve aqui com as palavras, né? Já que é psicóloga cancelada, mas também a gente não precisa, né, meter o pé no peito assim. Essa ideia, né, quase senso comum de autoconhecimento, igual a autoestima. O que é autoestima? Autoestima não é um conceito da psicologia, né? Autoestima é um conceito do senso comum. E a gente tem diferentes concepções do que seria tecnicamente autoestima dentro das abordagens, tá? Autoconhecimento é a mesma coisa. O que é autoconhecimento para TCC? É diferente do que é autoconhecimento, talvez, para psicanálise, tá? Bom, mas enfim, esse conceito genérico, né, e raso e praticamente senso comum de autoconhecimento, ele precisa ser definido. Então, se eu chego num psicólogo, se eu chego num terapeuta e eu digo, eu vim aqui porque eu quero me conhecer. Entendi, mas o que é que você quer conhecer, né? Você quer conhecer exatamente o quê, tá? E aí, a partir também do meu referencial teórico, óbvio, eu vou direcionar isso. Agora, isso não pode ser um processo indeterminado, você entende? Vai passar 20 anos se autoconhecendo. Não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Você consegue entender onde que eu quero chegar com isso? Então, assim, isso faz pouco sentido. Então, dito isso, né, o que, que é a premissa da alta dentro das abordagens baseadas em evidências, tá? E aí eu vou me referir especificamente à terapia cognitivo-comportamental e à análise do comportamento, né, que são as duas abordagens baseadas em evidências. Então, digamos que o seu paciente chega, né, no seu consultório e te diz, olha, eu vim aqui porque eu quero resolver um problema de relacionamento com o meu marido, né? Ou então, eu quero resolver uma questão com a minha esposa, eu quero resolver uma questão de relacionamento em geral, eu tenho dificuldade, né, de me relacionar de maneira geral com as pessoas, ou então eu quero resolver um problema específico que eu tenho no trabalho, eu procrastino muito, enfim, ele vai te trazer uma demanda, né, geral, ou então ele vai te trazer algum transtorno que você vai identificar na avaliação, né, ansiedade, depressão, pânico, enfim, ele vai te trazer lá um transtorno específico, onde você vai aplicar um protocolo, ou então ele vai te trazer uma demanda geral, onde você vai aplicar técnicas, né? Vai aplicar questões modulares ali, né? Dentro do escopo da psicoterapia baseada em evidências, né? Técnicas que têm respaldo, né? Que foram empiricamente validadas, então você vai aplicar, né? Seja um trabalho, né, de habilidades sociais para melhorar esse déficit de habilidades sociais que o paciente tem, seja resolução de problemas, né? Sejam questões de relacionamento, procrastinação, enfim, você vai trabalhar dentro ali do escopo de evidências que você tem na psicoterapia, né? A partir da formulação de caso, você vai trabalhar para estabelecer o tratamento do seu paciente. E aí você vai estabelecer esse tratamento. Esse tratamento, ele tem início, meio e fim. Em determinado momento, onde você vai ter ensinado para o seu paciente essas questões que ele precisa aprender sobre o seu próprio problema, para quê? Para se tornar o seu próprio terapeuta, para aprender a lidar com essas questões e em um determinado momento não precisar mais de você, né? Ou seja, ele vai aprender a lidar com a ansiedade dele, vai aprender a lidar com essas questões, né? De habilidades sociais, de interagir socialmente, vai aprender a resolver os seus próprios problemas, ou seja,
ele vai ter um arcabouço técnico, né, a partir das técnicas que você vai ensinar, e teórico, a partir da psicoeducação, que ele vai aprender também na terapia, e a partir dali ele pode seguir sozinho, tá? Então, no processo de finalização da terapia, a gente vai trabalhar, né, com a prevenção de recaídas, a gente vai espaçando as sessões até que esse paciente tenha alta, ok? Então, existe a necessidade de um paciente, por exemplo, que faz, né, uma abordagem baseada em evidências, passar o resto da vida em psicoterapia? Não tem lógica isso, não tem sentido, né? Por quê? Porque a gente estaria enrolando o paciente. Não tem o que fazer. O paciente trouxe uma demanda X. A gente resolveu aquela demanda X, né? A gente preparou o paciente para, a partir dali, ele seguir sozinho, né? Ele conseguir aplicar aquilo que a gente ensinou e resolver os problemas dele a partir dali, porque problemas sempre existirão, né? Não existe uma vida sem problema, tá? A felicidade consiste não na ausência de problemas. A felicidade consiste em ter um problema e conseguir solucionar um problema. Aí a gente é feliz, né? Quando a gente tem um problema, a gente consegue solucionar um problema, aí a gente é feliz. Então, neste intervalo entre ter o problema, solucionar o problema, até aparecer outro problema, neste intervalo aqui da solução até o próximo problema, a gente pode dizer que a gente tá feliz, tá? Então, assim, é nisso que a gente vai trabalhar. O paciente trouxe um problema, a gente ajudou ele, a gente instrumentalizou ele, né, do ponto de vista teórico e técnico, e a partir dali ele segue sozinho para os próximos problemas que aparecerem, ele conseguir dar conta, tá? Então, esse é o objetivo de uma psicoterapia baseada em evidências, ensinar o paciente a lidar com seus próprios problemas e não precisar mais de mim, né, enquanto terapeuta, enquanto psicóloga, tá? Então, passar a vida com um paciente em terapia, 5 anos, 10 anos, 20 anos, né? Isso dentro de uma lógica da psicologia baseada em evidências, isso se chama enrolação. Desculpa, não tem outra palavra. É enrolação. Eu passar ali 20 anos com um paciente, eu não tenho princípio, meio e fim nesse processo terapêutico. Eu estou ali o quê? Desculpa, enrolando. Eu não tenho outra palavra, eu não tenho um eufemismo para te dar. Tá ali enrolando, entende? Então, assim, uma terapia que se propõe a ser baseada em evidências, tá? Que se propõe a ser baseada em evidências. Ela precisa ter um princípio, um meio e um fim. Isso vai ser bem estabelecido. Existem processos psicoterapêuticos que duram muito tempo, entre aspas? Sim, né? Via de regra, um tratamento simples dentro da TCC vai durar 1 ano, né? Às vezes menos, mas vou botar 1 ano, tá? De maneira mais estendida aí. Existem tratamentos que podem durar mais do que isso? Sim, se a gente está falando de casos complexos, casos graves, transtornos de personalidade, múltiplas comorbidades, esse tratamento pode sim durar mais do que 1 ano, pode durar 2, 3, né? 20? Não faz sentido. 10 anos? Não faz sentido, né? Então, esse tratamento ele já não está mais sendo efetivo. Então, daí é hora de parar, reavaliar e pensar em encaminhar esse paciente para um outro profissional que possa ter outro olhar e, quem sabe, ajudar mais aquela pessoa. Porque em 10 anos você não conseguiu ajudar, é preciso que a gente faça essa autorreflexão, entende? Eu acho que é muito ético quando a gente para, reflete e diz assim: eu estou conseguindo ajudar de fato esse paciente? Onde esse paciente estava quando ele chegou aqui e onde ele está agora? Que caminho esse paciente percorreu? E claro que quando a gente fala em melhora, né, existem várias coisas que podem confundir o nosso olhar, né? A passagem do tempo faz com que as pessoas melhorem, gente. Isso precisa ser dito na psicologia, né? Você pega um paciente com uma depressão. Se esse paciente não fizer nada, é possível que em 6 meses ele melhore da depressão. Se ele não fizer nada. Agora, digamos que ele foi buscar um tratamento com você e em 6 meses, depois do início do tratamento, ele melhorou. Você vai atribuir ao seu tratamento. Porém, será que foi? Né? Porque pacientes que não fazem nada, né? Um episódio depressivo costuma durar em torno de 6 meses. Depois o paciente melhora. Por quê? Porque isso se chama curso natural da doença. Né? Melhora. É natural, né? Casos graves, refratários, ok, a gente tá falando de outra coisa, mas uma depressão simples, né? Um transtorno depressivo maior,
Um episódio vai durar em torno de 6 meses, às vezes até menos. Então, o fato é que eu achar que o meu paciente está melhorando não significa necessariamente que ele está melhorando por conta do meu tratamento. Mas isso é outro capítulo, né? Não é o que eu quero discutir hoje aqui nesse vídeo, tá? Mas assim, o fato é que a gente precisa ter crítica em cima das coisas. Ter crítica é muito importante para que a gente possa refletir, né? E eu não estou aqui nesta série, né, psicóloga cancelada, para tirar pedras. Não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é suscitar uma reflexão. O meu objetivo é fazer com que você pense: será que eu estou sendo ético no meu trabalho? Será que eu estou fazendo com o meu paciente o melhor que eu poderia fazer com ele? Ou talvez, uma vez que esse paciente já está comigo há 20 anos e a evolução foi pequena, talvez essa evolução até se deva à passagem natural do tempo mesmo, né? Ao curso natural da doença. Será que um outro profissional com um outro olhar, né, diferente, um outro olhar mais fresco, né, para o caso desse meu paciente, não poderia ajudar mais? Né? Então, assim, eu acho que cabe sempre essa reflexão quando queremos ser profissionais éticos, né? Quando queremos ajudar de fato o nosso paciente e não, né? E não, vamos lá, agora o cancelamento vem, né? E não prender aquele paciente ali por conta de uma questão financeira. Você me perdoe, né? Eu já escutei muito isso muitas vezes, né, de supervisionandos, de alunos. Ah, professora, mas é complicado, né, dar alta para um paciente, porque assim, nem sempre eu tenho outro para colocar no lugar. E eu preciso de um número X de pacientes, né, para manter o meu consultório. Então, assim, existe aí uma questão financeira em jogo, né? E que a gente precisa pensar e que a gente precisa separar essa questão financeira do bem-estar do nosso paciente, da melhora do nosso paciente, né? E de fato, se a gente está ajudando este paciente, tá? Bom, aí nessa linha surgem, né, algumas questões, alguns pontos aí também que sempre me perguntam. Eu faço tudo certo, mas o meu paciente segue reclamando dos problemas da vida. O que fazer, né? Existem profissionais que querem manter os pacientes para sempre em psicoterapia, mas também existem pacientes que querem ficar para sempre em psicoterapia, né? Aquele paciente que você diz assim: olha, a gente está começando a finalizar o nosso processo, né? A gente está começando a se preparar para alta, e aí ele diz: não, 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 mas olha, surgiu isso, surgiu aquilo outro, surgiu aquilo outro, que são problemas do dia a dia, né? E são problemas que, em tese, ele já tem um instrumental para resolver, porque ele aprendeu ali resolução de problemas durante a terapia, ele aprendeu habilidades sociais, né? Ele aprendeu regulação emocional, enfim. Ele aprendeu um instrumental técnico para que ele possa lidar com essas questões do dia a dia, mas ele não quer ter alta, né? Ele quer permanecer ali. Novamente eu te respondo, você vai se aproveitar de uma fragilidade psicológica do seu paciente para mantê-lo em psicoterapia para sempre? Isso é ético? Pense comigo. O seu paciente tem uma questão, né? Tem um transtorno, tem um problema, enfim. Senão, talvez ele não tivesse ido procurar psicoterapia. Aí ele te diz: não, eu não quero ter alta, eu quero ficar aqui com você para sempre, porque eu gosto muito de vir aqui, eu gosto muito de conversar com você, eu gosto muito de vir aqui no seu consultório toda quarta-feira, e eu fico muito feliz em vir aqui. E aí você vai se aproveitar disso? Você vai se aproveitar dessa fragilidade, né, dessa dependência do seu paciente para manter ele ali 5 anos, 10 anos, 20 anos? Isso é ético? Novamente deixo aí o questionamento para vocês, tá? O ético seria o quê? Seria você dizer para o seu paciente: olha, fulano, você não precisa vir aqui toda quarta-feira para sempre. Porque o que você aprendeu aqui é suficiente para lidar com esses problemas que você está me trazendo. São problemas que vão acontecer na sua vida para sempre, né? Um aborrecimento no trabalho, uma briga com o marido, com a esposa, né? Uma discussão com os filhos, uma questão, sei lá, de ordem financeira mais simples, né? Então, essas são questões que vão acontecer na nossa vida para sempre. Vamos trabalhar com resolução de problemas, você reforça a psicoeducação do seu paciente, você espaça as sessões, você prepara ele para alta, você trabalha esse desmame, né, da terapia, e finalmente ele está pronto. Você devolve ele para o mundo, né? Você não prende ele para você.
tá? Como uma boa mãe, como um bom pai, a gente precisa preparar os filhos para o mundo, né? Assim como bons terapeutas que somos, a gente vai preparar os nossos pacientes para o mundo e não para serem eternamente dependentes da gente. Então, trabalhar essa dependência da terapia, né? Psicoeducar, trabalhar isso com o nosso paciente também é fundamental, né? Para que a gente possa permitir que os nossos pacientes voem, né? Para que a gente possa permitir que os nossos pacientes voltem para o mundo e consigam realizar suas atividades. O outro, né? O outro ponto é ainda sobre esse tema, né, de pacientes que não conseguem, né, sair da terapia, que tem uma dependência na terapia, o meu paciente diz que quer continuar. Eu até quero dar alta para ele, né? Mas o meu paciente diz: não, mas poxa, eu gosto tanto de vir aqui, deixa eu ficar aqui, a gente vem aqui, eu venho aqui toda quarta-feira, tomo um café com você, me faz bem, a gente conversa. Opa! Terapia, meus amores, não é conversa, não é bate-papo. Você não é amigo do seu paciente para ficar tomando cafezinho com ele toda quarta-feira de tarde, né? Não é esse o objetivo da terapia. E aí você vai conversar com o seu paciente. Olha, fulano, vamos lá, vamos retomar aqui alguns pontos, né, da nossa psicoeducação. A terapia não é conversa, né? Não faz sentido a gente vir aqui para tomar café toda tarde para conversar sobre a vida, né? Não é esse o objetivo da terapia, tá? Óbvio, você não vai dizer isso pro seu paciente não desse modo, mas nós não somos amigos. A gente não tá aqui, não é uma relação desse tipo que se estabelece na psicoterapia, tá claro? Então, psicoeducação pro seu paciente. Você não vai fazer com que o seu paciente vá lá pagar R$ 100 num cafezinho, vamos combinar? R$ 50, que seja que cafezinho caríssimo, né? Ainda que sua sessão seja R$ 50, um cafezinho de R$ 50 é um absurdo, né? Pra você tá efetivamente trabalhando o que ali com esse paciente? Nessa sessão, onde ele já deveria ter tido alta. Onde o paciente está lá há 2, 3 anos, indo lá toda quarta-feira tomar um cafezinho. Tem lógica? É o café mais caro do Brasil, né? Custa R$ 100, R$ 150, R$ 200 um cafezinho. Não existe, gente. Não existe. Me perdoa, né? A gente tá, nesses casos, cometendo uma infração ética sem saber, né? Que foi o tema da nossa aula passada. Outro ponto, né? Eu deixo de dar alta por medo de não conseguir repor a vaga desse paciente, né, com outro paciente. Novamente, é uma questão econômica sobrepondo-se à necessidade do paciente e à ética, tá? Eu falei no vídeo da semana passada, né, para quem não viu, tá salvo aqui no canal, que um dos pontos que está escrito no código de ética, que é vedado ao psicólogo, é fazer com que o paciente permaneça por mais tempo do que o necessário num processo de psicoterapia. É você prender o paciente ali por qualquer questão que seja, tá? Então, assim, quando você não dá alta para o seu paciente, porque você não tem outro paciente para colocar no lugar naquele horário e deixar aquele horário vago, né, vai fazer com que você perca um dinheiro que você precisa, você está colocando as suas necessidades econômicas, financeiras, acima do bem-estar do seu paciente e da ética, tá? Então, novamente, deixo aqui a reflexão, né? Não estou aqui para tirar pedras, não estou aqui para apontar o dedo, estou aqui para trazer uma reflexão, né? Em cima do código de ética, em cima de uma prática baseada em evidências, em cima daquilo do que é pertinente, ok? E aí cabe a você refletir na sua própria prática e dizer: isso faz sentido, isso não faz sentido, eu vou continuar fazendo, ok? Então, esses pontos, né, são bem importantes e você sobrepor, né, uma questão financeira a uma necessidade do seu paciente ou a uma questão ética, eu acho bem complicado, tá? Então, como eu falei, né, o objetivo de toda a abordagem baseada em evidências é tornar o paciente o seu próprio terapeuta. É fazer com que esse paciente ele possa seguir sozinho, fazer com que esse paciente não dependa mais de mim, não precise de mim ali do lado dele, né, para estar guiando os processos, as dificuldades, os problemas que esse paciente tiver, tá? Então, com o tempo, esse paciente ele vai conseguir seguir sozinho. E esse é o nosso objetivo, fazer com que ele siga sozinho. Então, eu não posso prender esse paciente porque eu não tenho outro para colocar no lugar, porque eu preciso daquele dinheiro.
ou porque o meu paciente tem uma fragilidade psicológica, né, entre aspas, tem uma dependência ali da terapia, e eu me aproveito disso, de certa forma, para manter aquele paciente ali, tá? Então, isso é grave do ponto de vista ético, grave, porque está escrito no Código de Ética que é vedado ao psicólogo prender o paciente. E isto, de certa forma, é prender o seu... De certa forma, não, de todas as formas, é prender o seu paciente, tá? Quanto à psicoterapia que dura 10, 20, 30 anos para autoconhecimento. Primeiro vamos discutir o que é autoconhecimento, né? É um termo do senso comum, não é um termo técnico. Quando a gente fala em uma determinada abordagem, a gente consegue definir isso dentro do escopo daquela abordagem. Agora, se para eu conhecer alguma coisa leva 30 anos, temos um problema, né? Vocês vão de convir comigo que, assim, tem algo errado. Vai levar 30 anos para eu me conhecer? Nossa, né? Assim. Então, quando a gente fala, por exemplo, de terapia cognitivo-comportamental, quando estamos falando de autoconhecimento, esse termo genérico do senso comum, estamos falando de quê? Estamos falando basicamente de ensinar para o paciente o modelo cognitivo, para que ele aprenda, né, que os seus pensamentos, as suas emoções, os seus comportamentos, as suas crenças intermediárias e nucleares, tudo isso interage para que ele tenha determinados tipos, né, de comportamentos, de pensamentos, de sentimentos, né, de reações. E a partir daí, compreendendo isso, ele vai aprendendo técnicas, né, para controlar melhor isso, para lidar melhor com isso. Não necessariamente controlar, mas enfim, lidar melhor com isso, ok? Ponto. Então, dito isso, eu vou precisar de quanto tempo para esse autoconhecimento? 6 meses? 1 ano, talvez, né? Vamos pensar num caso muito grave de um transtorno de personalidade com outras comorbidades? 2 anos? Talvez 3. Mais do que isso, volto a repetir, me perdoe, é enrolação. Não tem outro nome, não tem outro nome. Manter um paciente 10, 20, 30 anos em psicoterapia, este paciente está sendo solenemente enrolado. Ponto, tá? Então, quer a gente goste, quer a gente não goste, existem questões financeiras que permeiam isso, né? Existem questões de dependência, muitas vezes, do paciente que permeiam essa relação que dura 30 anos, tá? Existem muitas questões que estão aí por trás desse suposto autoconhecimento que dura 30 anos, tá? Do ponto de vista da ciência, isso não tem lógica e isso se chama enrolação. Bom, meus amores, né? Então, assim, compreendido aí, né, esses pontos todos que eu falei, né? A alta do paciente, ela é necessária em algum momento, tá? Não existe tratamento que dure para sempre. Por mais longo que seja um tratamento, por mais complexo que seja um tratamento, ele precisa chegar ao fim em algum momento. Quando que esse tratamento chega ao fim? Quando a demanda original foi resolvida. Então, o paciente trouxe uma demanda, aquela demanda foi resolvida. O paciente aprendeu a lidar com os problemas da vida, né? Sozinho. Ele se tornou o seu próprio terapeuta. Começamos a espaçar as sessões, preparando esse paciente para possíveis recaídas e preparando ele para a alta, que virá em seguida. Claro? Então, tratar um paciente por 20, 30 anos é enrolação. Não tem outro modo de falar isso. Até busquei palavras mais amenas, né? Até busquei um modo menos cancelatório de falar isso, mas infelizmente não tem. 20, 30 anos de terapia é enrolação. Tá bom? Pois muito bem. Eu agradeço, né, novamente, mais uma quarta-feira aqui de parceria de vocês. Novamente vou pedir aqui para você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com os amigos e quem ainda não é inscrito no canal, também se inscreva para que eu possa saber que esse conteúdo está sendo útil para vocês e que vocês estão curtindo, que vocês estão gostando, né? Deixem sugestões aqui também nesse vídeo, né? Para que eu possa saber quais são os temas de interesse de vocês e possa continuar trazendo um material que seja útil aqui todas as semanas, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Um beijo enorme. Até semana que vem. Tchau.